Paz do Senhor, meu irmão. Estamos aqui para iniciar uma série de estudos sobre doutrinas bíblicas, doutrinas de Deus. Já tem uma mensagem no canal, ali a introdução, e nós vamos seguir falando sobre doutrina. Doutrina quer dizer ensinar, né? Na antiguidade havia duas formas de se ensinar. Os teólogos definem assim, aquela forma bem simples, bem dócil, bem meiga. E aquela forma de ensinar também que era meia grotesca, meia bruta. Um exemplo de por exemplo, de um ensinamento dócil, meigo, por exemplo, a criança quando vinha ao mundo, a mulher dava à luz à criança, então a parteira estava ali. Na região da Palestina era muito comum isso. Não podia faltar, no momento daquele parto, ali o suco da tâmara. Então o que acontecia? Quando a criança nascia, aquela parteira que auxiliava naquele parto, ela pegava esse dedo grande aqui, colocava no suco da tâmara, esfregava na gengiva da criança, depois esse mesmo dedo ela pegava, passava no seio da mãe e tacava a boca da criança ali, para a criança mamar pela primeira vez. Então aquilo ali era algo atrativo para aquela criança, e aquela criança não tinha dificuldade de mamar. Isso era uma forma assim, uma forma bem simples e uma forma bem assim, bem light, digamos assim, né? Uma forma bem dócil, bem meiga. E uma outra forma de se ensinar era aquela forma como se domar um cavalo, por exemplo. O que acontecia na hora de domar um cavalo? A pessoa pega um rei grande, bota o animal na corda e começa a chicotear. Aquele animal fica rodeando e a pessoa chicoteando. Em determinado momento, aquela pessoa, o domador, monta em cima daquele cavalo começa a espernear até jogar o domador de cima. E o domador começa a chicotear, 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 até que aquele animal carrega aquela pessoa sobre si de maneira pacífica. Então era uma forma de ensinar aquele animal, aquele cavalo, uma forma grotesca. Levando para o ensino teológico, nós temos também duas formas de se ensinar, né? Tem duas formas de se ensinar. Aí você, no final desta mensagem, talvez você me pergunte, mas pregador, em qual desses dois tipos você se encaixa? Irmão Miguel, como você quiser, evangelista Miguel, pastor Miguel, como você achar melhor. Qual é a forma que você se encaixa? Em qual desses grupos? Aquele grupo da forma meiga, dócil, ou esse estilo mais grosseiro assim, né? Nós temos aqui no sul muito comum, uns pregadores aí que chamam-se, alguém chama a linguagem de pauleira, aqueles pregador, por exemplo, que chamam também de marretinha, né? Que a doutrina é pesada, certo? Então, talvez você tenha essa pergunta para mim fazer. Irmão Miguel, em qual desses dois grupos o senhor se encaixa? No decorrer dessa mensagem você vai ver em qual desses grupos eu me encaixo. Falar sobre doutrina que eu peguei, vamos começar nas cartas paulinas, que são 13, começa em Romanos e vai até Filemon. Depois vamos entrar nas epístolas gerais ou cartas universais, como alguns queiram dizer. Nós vamos começar então pela carta do amado irmão Paulo a Romanos e vamos pegar o versículo-chave deste livro, do livro de Romanos. É uma carta que o irmão Paulo, antes mesmo de conhecer Roma, ele escreveu. E você observa que essa carta aos Romanos ela se divide em duas partes. Do primeiro capítulo até o capítulo 7, Paulo está tratando com os irmãos gentios que haviam se convertido ao cristianismo. Do capítulo 8 nós temos o Cântico da Vitória, e do capítulo 9 até o capítulo 16, Paulo está tratando com os irmãos judeus que haviam deixado os judaizantes, haviam se convertido a Cristo. Então, aí em Romanos 5, primeiro diz assim a palavra de Deus. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Este texto aqui, ele nos traz uma doutrina muito importante. Nós temos os três aspectos da doutrina da salvação. Alguns teólogos definem como 4, mas eu gosto de aprender sempre a 3. Os 3 aspectos. Primeiro, justificação, regeneração e santificação. Esse versículo aqui, ele nos trata sobre a justificação. O que é a doutrina da justificação? É uma forma de inocentar o réu. Eu vou dar um exemplo aqui para você. Por exemplo, eu e você, que está do outro lado, que vai me assistir nesta mensagem, nós estamos trabalhando numa casa, uma pintura, qualquer tipo, numa reforma, só nós dois. Você simplesmente deixa a sua bolsa ali e ocasionalmente esquece a sua bolsa e vai. E eu vou ali, tem alguns valores, eu pego aquele valor e fico para mim. Como só está só nós dois, depois você sente falta da sua carteira,
você volta para buscá-la, mas aí você chega ali e só está a carteira, não está o dinheiro. Porque aqui o irmão Miguel, isso é apenas uma ilustração, pegou esse valor, né? É claro que eu vou chegar com você, eu me retratar, pedir desculpa pelo que eu fiz e prometer que não vou fazer mais, né? Eu tenho certeza que se você no dia seguinte estiver trabalhando com o irmão Miguel, você jamais vai deixar a sua bolsa assim. Porque você, mesmo havendo me perdoado, mas vai ter uma coisa com você, você não vai mais confiar em mim como confiava antes de deixar a sua bolsa ali. A doutrina da justificação é exatamente isso. É o que Jesus fez. Ele nos perdoa e nos justifica diante de Deus. E os meus pecados, a Bíblia diz que Deus não se lembra mais, ele lançou no mar do esquecimento. Se você olhar para a Bíblia Sagrada, você vai observar lá no profeta Isaías, quando ele fala sobre isso. Se você dormir hoje à noite, acordar amanhã de manhã, e ao acordar, abrir os seus olhos, e você perguntar: Deus, antes de eu me deitar, eu orei e pedi perdão pelos meus pecados do dia de ontem, eu queria que o Senhor me lembrasse algum desses pecados de ontem. Deus iria dizer para você imediatamente: eu não lembro desses pecados. Isso é a doutrina da justificação, um ato de inocentar o réu. Então Paulo está dizendo aqui: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por meio de quem? De Jesus Cristo. Não é por meio da religião, não é por meio da filosofia, mas é por meio de Jesus Cristo. Vamos ler aqui alguns versículos mais adiante desse mesmo capítulo. Só nesse capítulo aqui, são 21 versículos. Eu teria mensagem para pregar, 21 dias, mensagem de 50 minutos. Então eu vou fazer só uma síntese, porque o assunto é doutrina. E este versículo que eu li é o versículo-chave desta carta do irmão Paulo aos irmãos de Roma. É uma carta atual, né? Foi endereçada aos irmãos de Roma, mas os ensinos ela continua para nós nos dias atuais. Então você vai observar nesta carta aqui, ainda no versículo 8, a Bíblia diz: mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo Jesus, morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, nós tínhamos uma dívida com Deus causada pelo pecado de Adão, pela transgressão de Adão, uma dívida que não tinha dinheiro que pagasse, não tinha ouro, não tinha prata que pagasse, mas Jesus foi ali e pagou na cruz do Calvário esse preço desta dívida que Adão havia contraído. Então aqui no versículo de número 19 diz assim: porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Pela desobediência de um homem. Quem é esse homem? O Adão, o primeiro Adão. Agora também pela obediência de um homem, que é Jesus, tá? Veio e cumpriu toda a lei na risca. Seremos justificados também. Então a doutrina da justificação, eu anotei aqui 4 pontos importantes que você precisa ouvir. Em seguida eu vou tecer um comentário bíblico para que você entenda melhor sobre a doutrina da justificação. Tem 4 coisas anotadas que eu anotei aqui importantes. Diz assim, ó: a justificação, em primeiro ponto, a justificação é mais do que o quê? É mais do que o perdão. Porque o perdão é doar. Você está dando um direito seu para alguém. Então, é mais que um perdão. A doutrina da justificação é mais, né, que o perdão. No segundo ponto, eu anotei aqui: pela justificação, o homem é declarado o quê? Pela justificação em Cristo, nós somos declarados justos. A Bíblia diz que Deus, olhando do céu para a terra, lá no Antigo Testamento, não viu um justo sequer, um que faça o bem. Então, Jesus Cristo veio, morreu em meu e em seu lugar. O que acontece? Quando Deus, antes de eu me entregar minha vida a Cristo, olhava para mim, ele não conseguia nem olhar para mim, porque os pecados me cobriam. Então Deus não conseguia me ver. Hoje em Cristo Jesus, Deus olha, e quando ele olha, ele vê o que? O sangue de Cristo como um manto sobre a minha vida, me protegendo. Nós temos lá na primeira carta do nosso irmão João, no capítulo 2, ele diz: filhinho, não pequeis, mas se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto do Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelo do mundo inteiro. Jesus hoje é o meu e é o seu advogado, pleiteia a nossa causa. Quantas vezes transgredimos a lei de Deus? E ao transgredir a lei de Deus, muitas vezes até Deus quer agir de imediato, mas Jesus chega ali e pleiteia por mim e por você. O segundo ponto importante aqui, então, é o justo, né? Pela fé, nós somos justificados, se declarado justo. No terceiro ponto diz assim: a base da justificação. Qual é a base da justificação? Não é religião, não é filosofia, não é minhas obras. É o sangue de Jesus Cristo. Ele é a base, é o pilar da minha justificação. Em quarto lugar, a justificação é efetuada de que forma? Através da graça divina, ou seja, esse favor imerecido. Eu merecia o inferno,
mas Jesus veio e me resgatou através da graça. No Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu nosso irmão João, no capítulo de número 8, do versículo 1, Jesus vem do Monte das Oliveiras e agora Jesus vem para o templo. E era assim que Jesus estava sempre no templo. Quando ele está ali no jardim do horto, que os homens chegaram para prender Jesus, Jesus disse, mas todos os dias eu não estava convosco no templo ensinando e vocês saem a me prender como quem me prendeu um salteador. Estão entendendo? Então Jesus estava sempre no templo, Jesus está no templo ali e estava com os seus discípulos e chegaram uns homens ali, duas classes, aquelas classes que você já sabe, os fariseus, os escribas, doutores da lei. Chegaram com Jesus e disseram, olha Senhor, esta mulher nós apanhamos no próprio ato adulterando. E na lei de Moisés nos diz que essa mulher deve ser apedrejada. Você conhece esse texto melhor do que eu. Um dia eu vou fazer um comentário deste texto assim, mas um comentário de um sermão expositivo. Você vai ficar impressionado com a riqueza de ensino que tem neste texto aí. Então chegaram com aquela mulher e disseram, na lei de Moisés nos diz que esta mulher deve ser apedrejada. Tu que diz? Jesus estava escrevendo com o dedo na areia. Não me pergunte o que ele estava escrevendo ali. Né? Tem alguns pregadores, alguns ensinadores, alguns teólogos que até querem definir algumas frases. Eu não uso fazer isso porque a Bíblia ela não me permite que eu fique fazendo esse tipo de colocações. Jesus estava escrevendo, como Jesus não deu muita importância, eles insistiram, mestre, esta mulher nós apanhamos no ato de adultério. O que diz a lei de Moisés que ela deve ser apedrejada? Tu que diz? Jesus agora olha nos olhos e diz, se alguém está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra nesta mulher. E Jesus baixou a cabeça e continuou a escrever. Mas Jesus ouviu um silêncio. Quando ele viu o silêncio, agora ele levanta a cabeça, olha para a direita, olha para a esquerda. Aqueles homens que haviam trazido a mulher saíram um por um, a começar do mais velho até o mais novo. Jesus agora olha para aquela mulher e faz duas perguntas para ela. Primeira pergunta, mulher, onde estão os teus acusadores? A mulher de cabeça baixa, você imagina, com lágrima banhando o seu rosto. E em seguida Jesus faz a sua pergunta. Nenhum deles te condenou? Ela disse, não, Senhor. Jesus disse, nem eu tampouco te condeno. Mas você observa que Jesus ali dá um ponto ali, um ponto e vírgula, e Jesus diz, agora vai e não peques mais. Jesus não aprovou a atitude daquela mulher, mas aí nós vimos o ato de alguém que está num tribunal para um julgamento. Esta pessoa vem ser julgada. Este tribunal, um tribunal foi formado na hora ali, ao ar livre, um tribunal ao ar livre. As testemunhas que trouxeram, os acusadores, que o acusador é uma figura de Satanás, ele está para nos acusar, né? Então trouxeram aquela mulher e Jesus, o justo juiz, estava ali para inocentar aquela mulher. Não concordando com a atitude, com o comportamento, mas disse, vai e não peques mais. Isto é que Deus diz para mim e para você, meu irmão. Eu e você não somos menos pecadores que aquela mulher, não. Não ache você aí que é menos pecador que ela, que não é. Agora a ordem de Deus é vai e não peques mais. Aquele pecado que você cometeu há 24 horas atrás, há 10 minutos atrás, você não pode continuar seguindo este erro. É por isso que vamos entrar nesta questão de doutrina. E na doutrina eu quero já falar primeiro sobre esta doutrina da justificação. O ato de inocentar o réu. Jesus nos inocentou. Jesus pagou naquela cruz do Calvário o preço para que eu pudesse, nesse momento, estar gravando esta mensagem e você depois poder assistir essa mensagem e poder dar um glória a Deus bem forte por esta grande vitória. Jesus venceu a morte, Jesus venceu o pecado, Jesus venceu o mundo, né? Então, por isso é que Jesus ali justificou esta mulher. Então, Paulo diz, sendo, pois, justificado, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Esta paz, porque nós temos a palavra paz, se você olhar assim, o sinônimo de pacífico. Esta paz que Paulo está se referindo aí não é simplesmente algo pacífico, algo temporário não, mas é uma paz com Deus eterna. Jesus aqui, através deste texto aqui, o irmão Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele nos dá essa garantia. E vamos voltar ainda outros dias para comentar sobre a carta do irmão Paulo aos Romanos. A próxima mensagem que eu vou gravar, eu quero gravar sobre o livro da primeira carta aos Coríntios. Nós vamos discorrer essas 13 cartas paulinas e assim sucessivamente Deus vai certamente falar com você. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a doce comunhão, a consolação do Espírito Santo seja com você, meu irmão. Amém.